Nos anos de 1920, a Ford Motor Company controlava praticamente todas as matérias-primas utilizadas para fabricar automóveis, desde vidro até madeira e ferro. Mas a borracha era controlada pelos europeus, que a produziam em suas colônias e fixavam o seu preço. O empresário norte-americano Henry Ford era mais do que um homem de negócios, era também famoso por suas ideias. Seu conceito do que hoje é conhecido como Fordismo combinava técnicas de produção em massa com altos salários para os trabalhadores das fábricas. Para o empresário, as empresas deveriam, para o seu próprio benefício, garantir que seus empregados fossem capazes de consumir os produtos que produzem. O projeto Fordlândia, que é o tema do nosso vídeo de hoje, pessoal, foi uma das ideias que Henry Ford trouxe para o Brasil. Então, sem mais delongas, chama o DeLorean! Fordlândia foi uma vasta área de terras adquiridas por Henry Ford. Através de sua empresa, tinha a intenção de tornar Fordlândia o polo fornecedor de látex aos seus empreendimentos, já que o material era necessário à confecção de pneus para os seus automóveis. Até então, as empresas de Ford eram dependentes da borracha produzida na Malásia. Naquela época, o governo do Pará concedia terras gratuitamente a quem quisesse plantar seringueiras. Assim, sabendo o interesse de Henry Ford em investir na região amazônica, o oportunista cafeicultor Jorge Dumont Vilares obteve do governo áreas em 7 pontos diferentes. No entanto, quando os funcionários da companhia chegaram ao Brasil, Vilares mostrou apenas sua propriedade privada. Dessa forma, Ford comprou 1 milhão de hectares do cafeicultor por $125 mil, sendo que poderia tê-las conseguido gratuitamente. Além disso, o terreno era impróprio para o cultivo de seringueiras. A floresta começou a ser derrubada no ano de 1928 para a construção das casas e para a plantação das seringueiras. 2 navios, Lake Ormoc e Lake Fargue, foram encarregados de trazer dos Estados Unidos madeira, telhas e mudas, além de outros materiais necessários para a construção da vila. Uma das embarcações serviu temporariamente de hospital, além de fornecer energia elétrica para a região. Terminada a construção, a cidade era um verdadeiro povoado americano dentro da Amazônia. Nela estavam as casas dos administradores, que contavam com piscina, gramados para golfe, cinema, entre outras comodidades. Enquanto os administradores americanos viviam luxuosamente, os funcionários brasileiros habitavam vilas modestas. Porém, o salário era muito maior do que em outros lugares, o que fez com que muita gente buscasse emprego em Fordlândia. Mas, por mais que houvesse um enorme número de candidatos, grande parte não era admitida devido aos problemas de saúde. Contudo, ainda que o salário não fosse baixo, havia uma grande diferença de costumes entre brasileiros e americanos. Os caboclos estavam acostumados a seguir o ciclo do sol, mas os americanos utilizaram relógios de ponto e uma sirene que marcavam turnos e horários de descanso. Além disso, era proibido o consumo de bebida alcoólica na Fordlândia, o que não era de fato um problema, já que os funcionários davam um jeito de contrabandear álcool dentro de melancias que entravam no local pelo rio. Logo no início, a plantação de seringueiras foi atacada por um fungo chamado mal das folhas, que matava as árvores ou pelo menos reduzia a produção do látex, o que representou um grande prejuízo para a Ford. Outro obstáculo era que o ritmo da plantação também era muito baixo e no ano de 1929 havia um total de 400 hectares ocupados por seringueiros e em 1931 esse número subiu para somente 900, sendo que o plano inicial era de 200 mil hectares. Apenas no ano de 1932, a empresa contratou um especialista chamado James Ware para tratar das plantações. Ele sugeriu que a Fordlândia fosse transferida para a cidade de Belterre, que seria mais apropriada para o cultivo. Assim, teve início a construção de um novo povoado, porém a produção ainda permaneceu baixa. O surgimento da borracha sintética, que passou a ser largamente produzida após a Segunda Guerra Mundial, representou uma diminuição do interesse pelo látex. Assim, com um prejuízo de 9 milhões de dólares na época, no ano de 1945, Henry Ford decidiu vender as terras na Amazônia para o governo brasileiro pelo preço de 250 mil dólares.
Desde então o local se encontra totalmente abandonado. E também, pessoal, é considerada uma cidade fantasma. É isso aí, meus amigos, esse foi um pouco da história de Fordlândia, uma cidade que parecia ser o Eldorado das riquezas. Espero que tenham gostado do vídeo, já deixam aquele like, um forte abraço e até a próxima.